Ó, você que está aí curtindo o nosso conteúdo, não custa nada para você e para nós é muito importante que você se inscreva no canal. Bora com a gente e bora para os cortes. Ele consegue ser visto como referente nesse vestiário? Eu acho que não. E eu acho que o comportamento emocional dos jogadores está mostrando justamente isso, né? Então, redução de danos. É melhor manter esse técnico e evitar acho que o medo gastar? é o Grenal, tá? O medo é o Grenal, porque, veja bem, se tá ruim com ele, talvez pior sem ele, porque quem vai colocar no lugar? E eu acho... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente baliza tudo pela rivalidade, né? Então, eu acho que o Grenal é o campeonato que resta no ano, pros dois. Claro. Quem ganhar o Grenal vai, de certa forma, terminar o ano melhor, porque o Grenal é o grande campeonato, né? Fora o gauchão. Mas eu acho também que o que tu falou, que o Volpi tem, por exemplo, essa... não lembro a palavra que tu usou, mas essa autogestão, essa autocrítica, talvez. Sei. Eu acho que tá faltando um pouco pro Roger, tá? Ontem, na coletiva, perguntaram pra ele... ele foi vaiado na escalação, né? E aí perguntaram pra ele como que ele ouviu essas críticas. Ele fala, mesma coisa novamente, mesma desculpa, né? O mesmo torcedor que me vaia hoje é o torcedor que me aplaudiu de pé no final do Campeonato Gaúcho. Pô, mas ele já faz 4 meses, né? Eu posso dizer, se eu fizer uma coisa boa aqui no meu trabalho, ficar 4 meses sem fazer coisas boas, provavelmente eu não vou durar. Então, acho que essa relação e talvez falte essa autocrítica pro Roger, que muitos dizem que é o que falta nos trabalhos dele, né? Ele é bom dentro de campo, mas dizem informações que falta essa gestão de grupo em algum momento. Eu acho que esse discurso dele não fala tanto, talvez, de uma autocrítica, mas fala de um enfoque, que hoje esse enfoque, publicamente, ele não surte o efeito, talvez, que ele desejaria, nem nos jogadores, nem no torcedor, né? Ele racionaliza muito. E eu acho que ser um técnico racional faz dele um técnico muito de transição, que dá certo nesse momento de transição, mas chega um ponto em que ele não consegue mais avançar com aquele time, né? Fica muito vazio ali o efeito que ele consegue produzir. E aí entra o que eu imagino que o Inter precisa, de um treinador que seja um pouquinho mais autoritário, né? Que geralmente os técnicos de estilo de liderança autoritário são os que conseguem fazer surtir um efeito naquele grupo, né? O chacoalhão. Eu acho que o Inter precisa disso, porque hoje os jogadores que estão muito abatidos, isso é certo, né? Por essa sucessão de derrotas, de eliminações, tá muito resignado, precisa olhar pro banco, né? Ali pro teu referente em campo e ver alguém que tá efusivamente presente, né? Animicamente com uma contundência importante e não é o que eles veem, né? Talvez eles estão vendo um técnico muito mais nervoso e irritado. Eu não tô falando de nervosismo nem de irritação, né? Porque daí é difícil o jogador ele conseguir se apegar às instruções e obedecer às ordens. Não, ele quer ver um treinador que esteja presente ali enfaticamente, não a partir da raiva. Que é o que eu acho que tu até observou, né? Em algum momento. Ele parece que ele tá com isso, assim, foi num dos jogos... Contra o Flamengo, a gente viu isso nas últimas rodadas também. E outra coisa que tem chamado a atenção dos torcedores e como um todo é que o Roger, e aí te pergunto sobre formação de atletas, ele tem puxado bastante a orelha dos jovens, como o Ricardo Matias, ontem foi do Gustavo Prado, e os torcedores não veem isso nos medalhões, entre aspas, que é o Valência. O Borré nem tanto. O Borré, ele é um pouquinho menos criticado porque, apesar de não converter, ele tem essa entrega. Que eu acho que é isso que o torcedor quer. Claro. O gremista, o colorado, o gaúcho, ele quer isso, né? Ele quer a garra. A gente pode não ter o resultado, mas a gente tem que ter a entrega. E talvez, acho que isso que os torcedores do Inter criticaram muito contra o Flamengo. Foram 3 jogos contra o Flamengo, 3 derrotas, e não teve essa entrega. Tu pode perder pro Flamengo, mas que seja, né, cair atirando, né? Como a gente diz. Acho que isso que engrandece tanto o empate do Grêmio, por exemplo, contra o Flamengo. Sobre essa questão da formação dos atletas, né, dessa psicologia, como é que tu acha que chega isso nos guris mais jovens? Que estão em formação, Ricardo Matias, Gustavo Prado, esse puxão de orelha público à beira do gramado, que todo mundo vê, que gera cortes e tudo mais. E, pô, tu pensa, aquele cara, né? O que deveria corresponder, o que deveria puxar a responsabilidade não é cobrado publicamente, tanto quanto eu, né? Quanto o Ricardo Matias, quanto o Gustavo Prado. Claro, quando esse tratamento é desigual, né, entra algo muito perigoso, porque os jogadores, eles estão em contato com tudo isso, né? Por mais que não se dialogue, eles conseguem entender que tem uma dissonância aí, né? Por que o medalhão está sendo tratado de uma forma e o jovem está sendo tratado de outra, sendo mais exposto, né? Então, já começa a gerar um sentimento de injustiça, que é uma das coisas mais perigosas para um vestiário. Porque se tem sentimento de injustiça, não vai ter coesão de grupo. Porque eu vou me sentir inferior ao outro. E se eu me sinto inferior ao outro, no futebol, que é um jogo colaborativo, vai dar M grande. Aí começam a ter os grupinhos, né? E o jovem tem uma particularidade, aí entra também a inteligência dos técnicos atuais de entender as necessidades de cada geração.
o jovem hoje, ele tem uma intolerância à frustração muito grande, né? Então, tem que saber trabalhar estabelecendo objetivos de curto prazo com eles, né? Então, essa exposição que talvez lá nos anos 90, né, serviu para o Roger de 16 anos, não vai surtir tanto efeito hoje no jovem, que ele é um jovem que tem um amadurecimento diferente. Né? Então, entra também a inteligência de saber que ele vai conseguir motivar o jogador de 30 anos de um jeito e não vai ser a mesma estratégia que ele vai ter que usar com o jovem. Né? Então, tu expor e tu dar uma responsabilidade desproporcional ao que o jovem pode oferecer, não vai surtir efeito. Todo o contrário, né? Ele vai começar a jogar sob o efeito do medo. Né? Então, o jogador, quando está sob o efeito do medo, ele começa a pensar em não falhar, não em ganhar. Ele vai arriscar menos, ele vai ter menor criatividade, né? Ele não vai ter confiança nele mesmo. E aí começa todo o problema. Então, eu acho que no Inter, hoje, pode ter no vestiário esse sentimento de injustiça, né? Quando o tratamento é desigual. Então, isso aqui é uma especulação, né? Eu não sei como é que é a metodologia do Roger com as pessoas, né? Mas eu acho que a comunicação que ele transmite na própria coletiva de imprensa é uma comunicação falha, não é tão assertiva. Né? Eu acho que ele racionaliza muito e não consegue chegar a impactar no jogador, né? Um técnico, ele tem que saber impactar, ele tem que saber entender qual é a necessidade de cada jogador para saber como falar, como chegar naquele jogador, né? E realmente tem uma diferença de idade importante no vestiário, com jogadores muito jovens, jogadores, né, mais experimentados e com uma trajetória muito grande no futebol, que ele tem que saber que ele vai ter que mudar, né, a forma dele de chegar naquele jogador. Então, um técnico muito transversal também é um técnico que não tem tanta capacidade de atingir, né, a motivação do jogador. Falando sobre perfis de técnicos, o Atlético agora, Atlético Mineiro, né, o Cuca caiu, tá se falando de repente de um Sampaoli, e um dos jogadores do Atlético falou, depois da rodada do final de semana, não vou lembrar qual é, tá, mas ele falou o seguinte, e aí lembraram do Sampaoli: a gente não precisa de um técnico que dê bom dia, porque diziam que o Sampaoli não dava bom dia no Santos, né, a gente precisa de um técnico que chegue e faça um grande trabalho. Então ele tá falando, ó, nós somos um elenco e a gente precisa deste líder, né, e daqui a pouco é isso que falte pro Inter também, este líder, tal qual, de certa forma, foi o Kudê, naquela personalidade maluca, efusiva, que falava coisas que ninguém entendia, mas que berrava à beira de campo. Deu certo até certo ponto e depois não deu mais, até porque na motivação sempre nunca vai dar, nem sempre vai dar, tipo os times do Renato. Sim. Ele é bom, mas muitas vezes é sempre na motivação. A motivação não ganha sempre, né? Totalmente, a gente fala de técnicos que conseguem surtir efeito em períodos específicos. Se um técnico é somente autoritário, ele é muito bom. Ele é perfeito para um time que está em decadência, que está em crise, porque ele recupera a identidade do jogador, né? Ele dá motivação muito pontual. Mas, ao longo do tempo, essa cobrança exagerada, ela cansa. O Quinteiros passou muito por isso, né? Ele teve um início no Grêmio que deu muito certo, um Grêmio que vinha cambaleante do ano passado, mas depois ele não conseguiu sustentar, porque o jogador, ele sente essa cobrança, né, exagerada e ele começa a perder rendimento. Só que também, se a gente fala de um treinador muito democrático, não é um treinador que consegue, né, surtir esse efeito um time que está cabisbaixo, porque é um treinador mais passivo, por assim dizer. Então, o que é o ideal? É o treinador ter todas essas ferramentas à mão, né? E geralmente não é o treinador só que consegue surtir esse efeito, é o treinador em dupla com o ajudante técnico dele, né? Geralmente o treinador mais autoritário tem um ajudante que é mais humano, que é mais amigão dos jogadores, né? Porque ele consegue dividir essa tarefa, ele não perde a credibilidade dele, da autoridade, mas ele tem alguém ali que vai conseguir chegar nos jogadores de uma forma muito mais suave, entende? Então essa dupla se potencia muito. Eu acho que foi o que o Inter tentou fazer quando traz o Roger e o D'Alessandro juntos, né? Porque o D'Alessandro é ídolo, vem como diretor, mas talvez também essa coisa do ídolo como escudo, né, talvez não esteja funcionando mais, porque a torcida cobra por respostas do presidente Barcelos, do D'Alessandro, do Mazuco, enfim, de toda a direção, e tá faltando essa resposta, né? A torcida precisa se apegar a alguma coisa. O Inter passa por dificuldades financeiras, aliás, vendeu o Wesley pro Al Rayyan do Qatar por 10 milhões de euros, cerca de 10 milhões de dólares, perdão, cerca de 54 milhões de reais. Deste montante vai ficar com metade, 27, a outra metade é do Palmeiras. O Inter também tá faturando com a venda do alemão, o Alexandre Alemão, que foi um dos destaques do Inter aí, né, junto com o Pedro Henrique, recentemente, em 2022, ele tá indo pro Raio Vallecano da Espanha com essas duas vendas, né, uma que o Inter tem mecanismo, que é a do alemão, e a do Wesley, o Inter tá faturando aí 40 milhões de reais, que dá um grande up, né, nas suas finanças, que precisa ainda até o final do ano bater a meta de 120 milhões de reais,
que é um dinheiro bastante importante. E aí tem outro problema, né, que a gente fala nesses times que estão para baixo, é a questão do dinheiro, né, das dívidas. Como que tu vai competir com esse Flamengo, ou até mesmo com o Fluminense, que volta com 300 e poucos milhões de reais dos Estados Unidos, sendo que tu tem dívidas que não vencem, né? Vai chegando o dívidas e o passivo e não vai chegando e as dívidas. Como que tu contrata um jogador só na base dessa promessa mesmo, né? Aqui nós vamos jogar, aqui tem o amor, ou aqui tem uma vaga na Libertadores, que eu acho que é isso que resta para Inter e Grêmio esse ano. Tu acha que algum dos dois consegue chegar, por exemplo, já falando de promessas, né? Consegue chegar na vaga da Libertadores no final do ano? Eu acho que matematicamente existe a possibilidade, né? Vai ser crucial saber como os dois times vão se comportar nesse descanso, né? Os descansos são muito necessários. Mas, por exemplo, né, o descanso da data FIFA para o Grêmio foi terrível. Aquela parada que teve antes do Mundial, né? O Inter, talvez, ele consiga ter maior maturidade para aproveitar esse descanso, né? Ainda mais se tem uma questão mais anímica, é ótimo, né? Porque o jogador vai poder descansar, vai poder se dedicar a atividades que não são competitivas, né? Que é tudo que a gente instrui o jogador nesses momentos de paralisação, né? Te conecta com a família, né? O teu círculo social te ajuda muito. Só que nem sempre os times conseguem usufruir desse descanso, né? Para se potenciar. Porque uma coisa é um descanso que vai te proporcionar tranquilidade. Os times não precisam de tranquilidade, porque a tranquilidade não te leva a esse espírito competitivo, né? Tu tem que estar descansado, mas também com foco, né? Muito ali no teu horizonte, né? Motivado, para poder retomar, né? E eu fico pensando na questão do impacto econômico do Inter nesse jogo de 9 mil pessoas. Né? A renda foi muito baixa. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Sim, né? Até o final do ano, o atrativo que tem é o Grenal, que vai ser no Beira-Rio, né? O do primeiro turno foi na Arena, claro. O Grenal do Beira-Rio. E aí, como tu disse, um dominó, né? Um efeito dominó. Aí a torcida não comparece, uma torcida que tá muito machucada também, que, tipo assim, tá torcendo por torcer, porque não tem mais por onde se apegar. A gente falava que até recentemente a do Grêmio, talvez não, com certeza tem mais que se apegar, porque tem uma esperança de futuro, passa por eleição, passa pelo efeito Marcelo Marques, que é essa figura do Salvador. No Inter não tem, a eleição é só no outro ano, né? Teve eleição em 2023, tá, 24, 25, só no final de 26. Então, assim, mais um ano de não sei o que vamos fazer, mais um ano de dívidas, então, assim, vai ter que acontecer um milagre mesmo pra haver essa motivação, porque não tem, né? Dívidas e problemas e tudo mais. Galera, seguinte, você tá aqui curtindo o nosso conteúdo, curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante para o nosso conteúdo de qualidade chegar a cada vez mais gremistas e colorados e também torcedores do mundo inteiro. O teu like não custa nada. Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente na 4D TV.